Relação só a dois, é possível? Vamos ver. Olá, bem-vindo aqui a mais um vídeo da Mestre 74 e provavelmente quando viste a introdução deste vídeo deve ter feito alguma confusão. A relação a dois existe? Claro que existe, somos duas pessoas, é um casal, é um homem e uma mulher. Só que eu quero ir um pouco mais além do que aquilo que fica na superfície, que é, será que nós, quando vamos para uma relação, vamos só os dois? Pois, a verdade é que na maior parte das vezes não é isso que acontece. E é importante ter essa consciência porque muitas vezes aquilo que falha nas relações é não estar consciente que não estamos só os dois na relação. Quando nós vamos para uma relação, nós levamos connosco toda uma tribo. Eu gosto de chamar de tribo porque tem muito a ver com uma necessidade tribal de pertencer a algo. Nós levamos aquilo que são os nossos pais, as referências que nós tivemos de relacionamentos anteriores, que nós vimos na nossa infância, daquilo que foi o exemplo, o motivo pelo qual nós tantas vezes repetimos certos padrões, é porque estamos a tentar resolver padrões que nós vimos na nossa infância. E quando vamos para uma relação e estabelecemos os primeiros momentos da relação, nós começamos a estabelecer inconscientemente as regras da relação. O que é possível? Aquelas coisas mais básicas, o que é que fazemos no domingo de manhã? Almoçamos na casa da sogra. O que é que fazemos? A que horas é que se almoça cá em casa? Almoça às X horas. Como é que se educa as crianças desta forma? E a pergunta que é interessante fazer é porquê é que nós temos esses preconceitos em relação à relação? Porquê é que nós temos já, quando entramos na relação, um conjunto de coisas já pré-concebidas? Esse motivo, o motivo que está por detrás desses preconceitos tem a ver com a importância excessiva que nós damos à nossa tribo, àquilo que foi as nossas origens. E quando eu digo isto, eu não digo que nós devemos renegar as nossas origens para entrar numa relação. Agora, devemos ter a capacidade de compreender que nós, quando começamos uma relação, estamos a começar uma nova tribo. Pode ser uma tribo que não tenha ainda a sustentabilidade para chegar mais à frente. Pode ser uma tribo que possa não vingar, mas é importante fazer esse investimento na tribo. E quanto mais avança a relação, mais importante é compreender que essa tribo está a ganhar raízes, deveria estar a ganhar novas formas de se envolver, de se respeitar, de se interagir, que muitas vezes, por não estar a acontecer isso, estamos a buscar aquilo que são as respostas que nós encontramos na nossa infância e que nem sempre correspondem à nossa realidade, nem sempre correspondem à nossa natureza. Quando eu procuro fazer um processo de coaching e compreender o que está por detrás daquilo que é aquilo que a pessoa verdadeiramente procura numa relação, eu procuro a essência, aquilo que é a natureza da pessoa. Porque na natureza da pessoa, tirando aquelas máscaras da tribo que é suposto ser assim, os homens são todos iguais, as mulheres são assim, os homens são assados, esses conceitos vieram de onde? Onde é que nós aprendemos esses conceitos? E por norma aprendemos dentro da nossa tribo. E como há uma grande necessidade de respeitar essa tribo, de sentir de alguma forma que nós e essa tribo estamos no mesmo patamar, continuamos ligados de alguma forma por estes laços tão importantes tribais, não é? Nós esquecemos que também temos o direito, também temos a oportunidade de criar os novos laços, de pensar como é que nós queremos a nossa relação, de pensar como é que nós queremos envolver com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, como é que deve ser a nossa dinâmica, quais deverão ser as nossas regras, porque cada relação tem as suas regras. O risco é, muitas vezes, trazer regras que vieram da nossa tribo, que nós nunca pensámos verdadeiramente sobre elas, nunca avaliámos o quanto é que elas encaixam na nossa natureza, na nossa forma de ser e, por isso, também condicionamos a forma de nos entregar a outra pessoa, as regras que nós necessitamos que o outro tenha para que nós aceitemos que ele esteja no mesmo patamar que nós, do ponto de vista de entregabilidade, de entrega da relação, ao fim e ao cabo, sentir que essa relação está a ser construída a dois e não que cada um de nós trouxe a nossa tribo e, portanto, nós trazemos as nossas tribos para a nossa relação. Isso manifesta-se essencialmente nas frequentes discussões que há entre casais que não têm nenhum significado. Na verdade, são discussões que eles são meros mensageiros de mensagens, portadores de mensagens, melhor dizendo, que são mensagens que pertencem cada uma à sua tribo e que, na verdade, ainda que ele esteja num ambiente e com uma oportunidade de criar uma tribo nova e criar as suas próprias regras, eles trouxeram as cartas das suas tribos e a maior parte das discussões está relacionado com essas mesmas cartas, exatamente com essas mesmas regras que cada tribo tinha e que, na verdade, nós nunca pensámos se nós queremos verdadeiramente tê-las ou se queremos criar regras novas. O que é que eu recomendo fazer quando encontro casais que estão nessa circunstância? Ou namorados, ou pessoas que estão a começar uma relação? Criem as regras da vossa relação. E quando eu falo criar as regras, e alguns dos meus clientes inicialmente ficam um pouco espantados e dizem, mas é mesmo para fazer isto, Eduardo? É mesmo para fazer.
Ajuda imenso se nós tivermos a capacidade de sentar com o nosso companheiro ou a nossa companheira assim, o que é que para mim é fundamental de existir na relação? O que é que para mim não é tolerante ter na relação? O que é que para mim é desejado? O que é que eu gosto verdadeiramente que tu fazes que eu aprecio? O que é que eu gostaria de fazer mais e não consigo? E aí nós estamos a expressar a nossa vontade e temos de ter a atenção de quem é que está a escolher essas regras? Sou eu? Ou é um comportamento que eu trouxe da minha tribo por achar que não a devo desrespeitar, por achar que eles é que estão certos na forma como viveram os seus relacionamentos? Então, tomar a decisão de ser adulto nos relacionamentos. Tomar a decisão de, de alguma forma, escolher a relação que nós queremos. E como eu já disse aqui, estando uma relação numa fase muito adiantada, madura, ou esteja uma relação no início, esteja a começar a viver os primeiros momentos. É nos primeiros momentos também que se criam as regras da relação. E a maior parte dessas regras estão a ser criadas sem pensar se verdadeiramente essa é a minha natureza. E quando isso acontece, há um momento onde nós temos uma pequena transformação na nossa vida, ou seja, ficamos mais perto de nós e nós achamos que aquela pessoa não corresponde. Mas a verdade é que aquela pessoa sempre esteve de acordo com as regras que eu trouxe, porque nós criámos um primeiro acordo que não era o nosso acordo, era o acordo das nossas tribos. Então, para estarmos sozinhos na relação, é essencial estarem dois adultos numa relação e não estar cada um deles com as suas famílias, com as suas tribos a suportar a forma como eles veem o mundo. É determinante que se possa escolher o que é que nós queremos na nossa relação, é determinante perceber o que é que eu trouxe da minha tribo e dar uma forma assim, olha tribo, eu continuo-te a respeitar pelas minhas origens, por aquilo que eu fui, por aquilo que eu aprendi sobre relações, mas isto é o que eu quero na minha relação. Eu escolho o que eu quero e nem sempre é coincidente e às vezes é o contrário, mas é uma escolha minha, fui eu que tomei essa decisão e, portanto, eu assumo e daqui para a frente assumo também a responsabilidade como pessoa adulta de estar numa relação com outra pessoa e essa pessoa deverá também estar numa relação como adulto, porque há uma coisa que não funciona de todo, relação entre duas crianças, relação de um adulto com um comportamento mais infantil, não funciona. E, portanto, porque a maior parte das vezes a atitude infantil dentro do relacionamento está a ser, como eu estou a agir como uma criança, eu estou a trazer os meus pais para essa discussão, os meus tios, as pessoas que me influenciaram na minha infância, mas eu não estou a ter uma atitude adulta, ok? E não tendo uma atitude adulta, é muito difícil que o relacionamento consiga sustentar, consiga crescer, consiga evoluir, sendo de uma forma estável, como é óbvio, não é? Sendo de uma forma em que cada uma das partes se respeite e se entenda e que a terceira unidade, que é a nova tribo, a relação em si, seja algo que tenha vontade própria, que tenha respeito próprio e que possa perdurar durante muitos anos, ok? Então, é essencial estar atento e escolher as nossas relações como adultos, tá? Já sabes, como adulto também podes fazer aqui um like, um comentário, o nosso canal está a precisar de subscritores, portanto, junta-te a nós vamos ter aqui conteúdos todas as quartas-feiras às 12 horas, portanto, eu acho que vai valer a pena ligar-te a nós e receber esses conteúdos, ok? Um grande abraço, beijinhos e nós vemos já no nosso próximo vídeo.